Bom dia, feliz sábado, tudo bem com você? Está gostando da nossa nova abertura, da nossa tomada de imagem? Agora você já sabe quem é o nosso amigo que está conosco aqui, é o Joel, né, Joel? Muito bom ter você aqui novamente, certo? Hoje nós estamos com um número reduzido, né? Hoje nós só estamos em 2, porque o Joel disse que vai falar para 2 hoje. Aí como o Elton não estava bem, né? Aí o Joel está vindo, né? O Joel vai fazer a lição com a gente, vai compartilhar, deixar mais informação. E o Elton está lá em casa, depois vai conferir se nós fizemos tudo certinho, hein? Tu dá um jeito aí. Como é que você está? Eu acho que ele foi para lá para fazer ali uma inspeção no corrigir programa, a gente? para depois dar um feedback para a gente. Ah, que bom. Ó, você que sempre está com a gente na Escola Sabatina, é muito bom ter você aqui. Nossa lição que está cada dia melhor. Essa lição aqui, vida, morte, eternidade, é uma lição que está fantástica. E, em particular, esse sábado e sábado que vem, nós vamos estar tratando textos difíceis de ser compreendidos. É muito bom que você não perca, sob hipótese alguma. Se você tiver algum amigo, alguém que você conheça, que você queira compartilhar desse ensinamento bíblico, vai lá, indique o nosso canal, passe para ele o link, para que assim cada vez mais pessoas possam ter conhecimento da verdade e façam parte da nossa escola, da nossa classe da Escola Sabatina, né, Joel? Quanto mais gente, a gente fica mais feliz, não fica? A Escola Sabatina é uma bênção, né? Muito, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de fazer ela no modo digital, mas o presencial também é uma bênção. E quanto mais pessoas... Você sabia que a Escola Sabatina é a maior escola do mundo? Conta isso para mim. A Escola Sabatina se reúne todos os sábados, uma vez por semana, né? Todos os sábados pela manhã, no mundo inteiro. Então, essa lição que nós estudamos aqui no Brasil, ela é estudada em todos os países do mundo. Ah, que chique, hein? E aí nós temos um número imenso de pessoas estudando ao mesmo tempo, o mesmo tema. Olha, imagina o privilégio de você dizer para todo mundo, olha, eu sou aluno da maior escola do mundo. E se ele perguntar qual escola? A escola bíblica chamada Escola Sabatina. Bom ter você aqui. Joel, antes da gente orar e começar, eu queria que você apresentasse um pouquinho. Você é casado, não é casado? Se tem filho, se não é filho? Como é que é, Joel? Bom, eu sou casado, né? Eu sou casado aí desde 2009. Tem uma história interessante a respeito de filhos, porque a minha esposa engravidou, e aí aquela apreensão do pai, da mãe ali, né? Assim, tudo é surpresa, mas acho que um dos momentos de maior apreensão é quando você vai saber se é homem ou se é mulher, se é uma menina, se é um menino. Nossa, para mim foi. E nós fazíamos os exames com um determinado médico, e quando foi para fazer o exame para sabermos se era menino ou menina... É ultrassom o nome do exame, né? É, ultrassom. Aí nós mudamos de médico para uma médica. E chegamos lá para fazer o exame. Aí a médica disse da seguinte forma, era o primeiro exame dela, ela não sabia do contexto, né, dos outros exames anteriores. Aí ela falou assim, um é menino, o outro parece que é também, mas não dá para ter certeza porque está com a perna fechada. E aí? Que outro? Não, a minha esposa falou, não, é um só, não tem outro aí não. A gente, não, tem outro que eu estou vendo, está aqui. E aí a gente foi descobrir que era gêmeos, acho que no 4º, no 5º mês que a gente descobriu que eram 2 meninos. Não, que bacana. Ó, você que está em casa, não se assusta muito não com os gêmeos, que são uma gracinha. Os meninos valem ouro. Quando você assiste o culto e vê 2 meninos fantásticos tocando flauta, bem parecidinhos, são os filhos do Joel. Qual é o nome da tua esposa e dos teus filhos? A minha esposa é a Diná. Aí tem o Nicolas e o Victor. Nessa ordem, o Nicolas nasceu primeiro, 1 minuto mais velho do que o Victor. Que bênção, né? Que Deus abençoe. Amém. Agradeça a sua família pela disposição de ceder você para a gente, né? E toda semana a gente está aqui gravando. Que Deus abençoe, tá? Amém. Obrigado. Joel, você pode fazer a abertura para a gente fazendo a oração? Sim. Oremos. Pai eterno, nós damos graças a Ti pela mensagem de salvação que o Senhor estendeu a todo mundo, Senhor. Amém, Senhor. Infelizmente, com o decorrer do tempo, muitas heresias, muitas divergências foram introduzidas na mensagem do Evangelho. Amém. Essa lição ela tem por objetivo trazer esclarecimentos a respeito de temas difíceis.
O que nós pedimos é que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa lição. Por favor. E que se alguém estiver assistindo, que talvez tenha acreditado de uma forma diferente, que o Teu Espírito conduza essa pessoa, Senhor, à verdade da mensagem bíblica. Por favor. Abençoe aqui o Jefferson, me abençoe também, ao Kevin que está aqui, no controle das câmeras, que todos nós possamos ser abençoados por Ti, e abençoe o público que está em casa neste momento, que vai participar conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse cenário todo aqui, hoje bem arrumadinho, organizadinho, isso é obra do Kevin, né? O Kevin, o nosso expert. Veja, pode falar. O Kevin vai ser igual aquele lá o Lombardi do Silvio Santos, que ninguém via ele? Não, o Kevin, você quer vir aparecer? Ele vai ser assim, então. Ele vai ser, para vocês que estão em casa, ele vai ser... Né? Um dia nós pegamos ele no flagra, tá? Veja só, a lição, você, nosso aluno da classe da Escola Sabatina, a lição ela vem trazendo de forma progressiva. Há verdades que ela já deixou muito aberta, muito, vamos dizer assim, fechada, não tem abertura nessas verdades, que a gente vem vendo desde o início a questão da criação do ser humano. Que o ser humano, ele quando está vivo, é a alma vivente. A gente viu que quando o ser humano morre, segundo a palavra de Deus, o ser humano volta ao pó da terra. Então a gente percebeu que desde o início da lição 1, lição 2, lição 3, mostra que o ser humano não foi colocado uma alma nele, ele é uma alma. E a gente vem cada vez assim percebendo que as verdades bíblicas, elas confrontam ou elas saem do tom do que é pregado por aí. E hoje é muito importante a gente seguir um textinho bíblico que está na própria lição, que vem a questão do conhecimento, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro, falando um pouquinho também sobre o conhecimento, disse: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que pedir razão da esperança que você tem. Então nós todos, você nosso aluno, eu e o Joel, o Kevin que está aqui com a gente, o conselho bíblico é que a gente, Joel, cada vez mais aprenda mais e mais e mais, não é isso? Eu acho muito importante aqui o conselho de Pedro, porque ele diz que nós devemos estar preparados. Para você estar preparado, você precisa de disciplina, você precisa se preocupar com o aprender, você precisa... Porque ele nos orienta a estarmos, então, preparados para responder a todos aqueles que nos pedirem razão da nossa fé. Ou seja, primeiramente eu preciso ter convicção pessoal do porquê eu acredito nessas coisas, para que eu possa responder de duas formas, né? Pessoas que querem aprender, eu preciso estar pronto a ensinar. E pessoas que querem, às vezes, me trazer uma mensagem contrária a uma verdade bíblica. Eu também preciso estar pronto a responder de forma bíblica. E o interessante é que o conselho de Jesus que é o nosso versinho. Se você não tem, nosso aluno não tem a lição, lá em João, Evangelho de João, certo? Aquele João mais compridão, lá perto de Mateus, Marcos, Lucas, João. Lá em João 5,39, Jesus aconselha o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o conselho de Cristo e a sugestão de Cristo é que examinamos sempre as Escrituras para termos o caminho da vida eterna. Interessante, né? Joel, aqui no Espírito e Profecia, no livro Evangelismo, página 18, tem um textinho aqui, só para a gente já introduzir, já dali a gente já vai para a lição de domingo, tá? Diz assim: a compreensão correta do que dizem as Escrituras quanto ao estado dos mortos é indispensável para esse tempo. Ou seja, se há um tempo em que eu, cristão, ou eu que gosto de Jesus, das verdades que ele deixou, se há um tempo que eu tenho que procurar cavar, é esse? Com certeza, por causa... Bom, aqueles que estão acompanhando aí durante, né, esse trimestre as lições e acompanhando aqui o programa,
Eles vão perceber que nós, a cada semana, estamos trazendo ideias, né? A lição traz ideias que são colocadas. Nós temos a afirmação de que quando morre, aí na nossa sociedade, Isso. certo? Nas crenças aí. Quando nós morremos, reencarnamos. Por outro lado, nós temos a afirmação de que quando o crente morre, ou ele já vai direto para junto de Deus. A pessoa morre, dependendo dali da sua conduta, ela vai receber a salvação, indo direto para Deus, ou a condenação, indo direto para o inferno. Outros dizem que a alma está com Cristo e na ressurreição ela vem, ela desce e vai entrar num corpo que Cristo preparou na ressurreição. A ressurreição é do corpo, Sim. não é do ser humano mais. É só do corpo. Doideira, e aí né? vai haver uma junção, alma, né, entre aspas, o alma aí, tá? No entendimento de quem Fala assim, prega assim e crê assim. a alma desce, entra no corpo para se tornar novamente um ser vivente, um ser humano completo. Então, por esse motivo, nós somos aí bombardeados com informações totalmente diferentes umas das outras. Por isso, nós devemos estar neste tempo, esse é o tempo, para nós compreendermos essa questão do estado dos mortos. Você lembra Adão e Eva, quando a gente lê Gênesis 2 e Gênesis 3? Eles foram avisados de que havia um inimigo rodeando e que eles tinham que cuidar. E esse inimigo ele apareceu de uma forma que ele jamais imaginaria. Se alguém falasse assim para mim, olha, Jeff, você cuida aí, porque alguém vai vir pegar você, alguém vai assaltar você, o que você faria? Eu compraria uma pistola de sal, aquela garrucha, certo? E ficaria toda vez assim, olhando para frente e para trás. Satanás veio disfarçado. Como ele veio disfarçado, ele enganou mais fácil e fez com que Adão e Eva caíssem em pecado. Quando a Bíblia fala, e Ellen White, inspirada por Deus, nos comunica de que esse é o tempo da gente aprender sobre essa doutrina que eles pregam por aí, da imortalidade, e que a Bíblia fala ao contrário, fala da mortalidade, é porque Satanás ele vai se disfarçar. A Bíblia mostra que ele se disfarça em anjo de luz, o Espírito de Profecia diz que ele vai se disfarçar em parentes, amigos, certo? Para nos comunicar verdades que Deus nunca falou. Então, há necessidade de termos certeza de que quando a pessoa morre, ela está, como aprendemos até agora, em estado inconsciente. Mas há alguns textos na Bíblia, Joel, que as pessoas usam por mau entendimento, para justificar que não, a pessoa morreu, a alma vai para o céu. E na parte de domingo da nossa lição, já vem falando de um já de cara. Você que nos acompanha, você que estudou a Bíblia, você que já ouviu falar sobre mortalidade ou imortalidade, você já ouviu falar lá de Lucas, pode pegar sua Bíblia, Lucas 16, você vai começar ali do 20, deixa eu ver aqui que eu não marquei direitinho aqui na minha, não. 19. Do verso 19, e que eu só marquei o que eu queria aqui, né? Do verso 19 você vai em diante, você vai ver o cenário. Vamos lá, Lucas 16, rapidinho, aqui diz que havia um pobre que ficava no portão de um rico. O pobre se regalava daquilo que sobrava do rico. Pronto. O pobre morreu, foi para o céu. Não, desculpa. O pobre morreu, foi para o seio de Abraão. O rico morreu, foi para o inferno. E lá esquentou a coisa, tão ficou feia para o rico, que ele estava, segundo diz a Bíblia, no inferno, que tinha um abismo intransponível, ok? Que dividia o outro lá, né? Que estava no céu, no seio de Abraão, dividia os dois, só que eles se comunicavam. Por favor, pai Abraão, pede para ele molhar aqui um dedinho aí e botar na minha língua para me refrescar. Cara, nesse contexto, depois a gente termina a história, nesse contexto, não é esquisito? Muito, né? Muito estranho. Acho que uma das coisas que mais chama atenção aí é que entre o céu e o inferno há comunicação e a possibilidade de molhar a boca do outro com a ponta do dedo. Mas não, espírito, que dedo é esse? Para os que acreditam que esse relato ele é literal, vai haver aí uma grande dificuldade e a língua, e a sede? De se explicar essas questões. Porque
os que acreditam dessa forma entendem que as almas, né, que chegam, que dos justos vão para o céu. Mas a alma não tem dedo, não tem olho, sente sede, não sente sede. E aí começam a surgir as dificuldades de se explicar. Bom, vamos lá. A questão é, isso aqui é uma parábola ou não? Isso, vamos lá. Esse é um ponto. Por que os que acreditam que não é uma parábola afirmam isso? Por conta do nome Lázaro no texto. Eles afirmam que por ter um nome não é uma parábola. Então, se não é uma parábola, é o quê? Literal. E aí nós precisamos analisar o texto de duas formas. A primeira, nós vamos analisar de forma literal ou analisar como uma parábola. E ver aonde que isso vai dar. E de forma literal, a gente começou já a levantar algumas lebres que ficam um pouco complicada. E o mais interessante, quando a gente começa a pegar como um todo, Joel, quando a gente começa desde o início, se a gente for pegar as parábolas antes, o que Jesus conversava antes, a gente vai ver que antes, eu acho que é o segundo tema antes, que está no 15, Jesus falava um pouquinho sobre a riqueza. Aí depois ele conta mais um assunto, aí introduz a parábola do rico e o Lázaro. E o mais interessante é que a gente pegando os manuscritos, os talmudes da época, a gente vai perceber que tinha, já na época de Jesus, histórias semelhantes a essas, que eram histórias que eram usadas como uma forma de ensino. Uma alegoria, né? Isso, uma alegoria. Isso, assim, a gente vai analisando e ouvindo algumas pessoas, alguns teólogos. Rodrigo Silva afirma essa ideia de que era uma história muito conhecida ali para os tempos de Jesus. Essa história era usada para ensinar algumas verdades. Mas eu gosto de um escritor, ele faleceu há pouco tempo, Lourenço Gonzalez. Ele escreveu um livro chamado Assim Diz o Senhor. Muito bom livro. E ele destrincha essa parábola aí. Eu acho muito interessante alguns pontos que ele levanta ali. Justamente essa questão da distância entre o céu, né, e o inferno, a questão das almas terem dedos, né, sentirem sede. Mas ele levanta uma questão interessante também, que é sobre a compreensão do que Jesus queria passar com essa história. Porque, veja bem, qual foi o motivo apresentado na história pelo qual o pobre herdou a salvação? Por que ele herdou a salvação? A impressão que dava é o seguinte, já que ele sofre aqui, vai para o céu. Então por ser pobre, então eu prefiro ser pobre, aí você vai para o inferno, tá? Eu não, eu sou pobre. Olha o Kevin que é o muito dinheiro. Então assim, ser pobre dá direito ao céu. E ser rico dá direito ao inferno. É a aparência, né, que o texto nos dá. Aí também não há nenhum, né, não há uma base bíblica nenhuma para isso. Certo? Mas aí a aplicação que ele faz desse texto é o seguinte, que o rico, entendendo como uma parábola agora, tá? O rico ele simbolizava a nação judaica que recebeu de Deus tesouros inestimáveis, que era o quê? O conhecimento da salvação. Isso. E isso eles reteram para eles. Eles deixavam as migalhas para as pessoas. Eles não levaram a mensagem. As outras nações se alimentavam das migalhas, certo? E esse orgulho que eles tinham por isso, essa arrogância, levou eles a rejeitarem o Messias. E aí o texto no final vai dizer o quê? Que ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, aqueles não acreditariam na mensagem. Ou seja, esse orgulho que eles tinham cegou eles para o entendimento de quem era o Messias. E para coincidência, olha só, nossos alunos ali, nossos amigos, por coincidência, Jesus não ressuscitou um Lázaro? Aí que tá. Eu fiquei imaginando isso. O Lázaro estava na parábola. E a parábola termina, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não crerão. Se não crerem em Moisés e nos profetas, ou seja, nas Escrituras, ainda
as Escrituras testemunhavam de quem? Testificavam Cristo, de quem? né? De Cristo. Se eles não acreditassem em Cristo e nem nos profetas, melhor, se não acreditassem na lei e nos profetas, eles também não acreditariam em Cristo, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos. E foi o que aconteceu. Quantos Jesus ressuscitaram? ressuscitou Lázaro, só para você ver, vamos falar do Lázaro em específico. Jesus ressuscitou Lázaro com uma multidão de Jerusalém, porque Betânia e Sim. Jerusalém é 6 quilômetros. Eu tive o privilégio de correr esse caminho, são 6 quilômetros, 7 quilômetros no máximo. Ou seja, Jesus teve o privilégio de ressuscitar Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, os líderes viram Jesus ressuscitar, e o que eles queriam fazer já no outro dia? Matá-lo, Daquele lembra? momento em diante, eles planejavam a morte de Jesus, ainda que ressuscitasse alguém. E dentre chegou a os tal mortos. ponto que eles queriam matar também Lázaro, que era o quê? O testemunho vivo de que Jesus tinha ressuscitado. Agora, a Interessante, parábola hein? diz que ainda que ressuscite alguém. Ou seja, vai. E quantos ressuscitaram? A gente viu na semana passada Viu que vários muitos, né? ressuscitaram. Isso. Mas vamos pegar 2, Lázaro e Jesus. Os 2 foram testemunhas vivas da ressurreição e eles não? Não creram. Porque eles não acreditaram nos profetas e na lei e nos profetas, né? Ou seja, então se a gente for olhar todo o objetivo, tem duas coisas, dois fundos muito, muito legal que eu acho, que é a questão das riquezas e a salvação, da pobreza e a salvação. Ou seja, nem rico, nem pobre, nenhum deles é a garantia de céu ou inferno. Mas termina, né? O que você disse ali, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, antes de eu já encerrar esse texto, mas você viu que interessante quando ele pediu, manda alguém ir lá falar que eu tenho 5 irmãos. O que o pai Abraão disse? Olha, mesmo que eu ressuscite, na visão bíblica não existe alma. Se Deus tiver que mandar alguém para comunicar alguma coisa para alguém, será alguém vivo. Essa própria parábola, ela que eles usam, porque vamos dizer que se fosse literal também, mas Sim. parábola, mas se fosse literal, a própria história já diz o seguinte: morto nenhum vai ser enviado por Deus para mandar mensagem para ninguém. Se for, vai ser vivo. Tem mais uma questão, Jefferson, que é a seguinte. Eu tenho essa Bíblia aqui, a Bíblia Missionária. E eu anotei atrás dela aqui algumas regras ao se estudar a Bíblia. E eu coloquei aqui para mim não esquecer, sabe? Quando eu vou dar estudo bíblico. É o professor aqui, passa para o aluno. Às vezes a gente vai dar estudo bíblico, então quando é o primeiro tema introdutório da Bíblia, né, estudar sobre a Bíblia. Então eu coloquei aqui algumas regras. A Bíblia, ela não ensina 2 teologias. Então, assim, se nós acreditarmos que isso aqui é um texto literal, ela vai entrar em conflito com ela mesma. Ela toda. Toda ela vai entrar em conflito. Com tudo que nós vimos até agora, já era, né? Na Bíblia não existe 2 teologias. Outra questão, não se ensina uma doutrina a partir de uma parábola. Uma parábola é uma alegoria. Se nós pegarmos uma parábola para ensinar uma doutrina, nós vamos entrar em rota de colisão com o próprio texto bíblico. Uma outra questão, não se ensina uma doutrina de um versículo. E a outra, textos fáceis elucidam textos difíceis. Isso. Às vezes nós temos uma dificuldade com um texto que nós vamos encontrar resposta em textos mais fáceis. Porque a Bíblia ela precisa encontrar harmonia entre os textos. Então, se nós analisarmos isso aqui como literal, nós vamos ter um grande problema de interpretação das Escrituras. Tá. Você já falou, mas só para a gente ir fechando, para entrar para o próximo texto, para o próximo texto difícil, termina assim. Abraão diz, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, o que ele colocou aqui como principal? A lei e os profetas. E tem um textinho, você que decora muito, que eu acho que está lá em Isaías 8:20, diz mais ou menos assim: a lei e os profetas, se eles não falarem de acordo a eles, jamais verão a alva. Quem que é a alva? Jesus Cristo. Olha como a gente tem que prestar atenção nos detalhes dessa parábola. Isso é uma parábola, é uma alegoria. É Jesus pegando aquilo que já estava correndo no meio, trazendo agora para o nosso lado espiritual. Sabe o que Jesus está querendo dizer para você? Aqui diz o seguinte: não creriam mesmo que ressuscitasse. O que Satanás faz hoje para você crer nele? Para eu crer nele? Milagres. Pessoas que são pautados em milagres para crerem. Milagres, tem uma música que eu acho linda: Deus me ajude a crer mesmo que o milagre não aconteça.
sabe? Vidas pautadas em milagres, religiões pautadas em milagres, cristianismo pautado em milagre. Às vezes o santo é de barro. Então, devemos prestar muita atenção. Agora nós temos um outro texto na segunda-feira, que eu acho esse texto também muito incrível, cria-se muita confusão, que está lá em Lucas. Se você não tem lição, por favor, nosso aluno, nosso amigo, abra em Lucas 23, 43. É um texto fantástico, quero que você me explique um pouquinho sobre o texto, vamos interagir nesse texto. Se você, Kevin, quiser falar alguma coisa, é só falar que nós passamos o microfone para você, tá? Ele mandou para nós continuar aqui. Ó. Então vamos lá, ó. Você que está aí conosco, ligadão conosco, diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Joel, me explica um pouquinho como é que era escrito os textos antigamente e o que tem aqui meio de errado aqui que pode confundir a compreensão verdadeira do texto. Eu comprei um livro, chama A Bíblia de Aleph a Ômega, que é um livro do Rodrigo Silva, ele lançou uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele vem trabalhando essa questão da Bíblia. É um livro até um pouco acadêmico, sabe? E como que era escrito, vem trazendo a história da Bíblia. E aí, lá num ponto do livro, lá, ele tem lá a escrita de como era escrito na época, assim, a escrita corrida. Não tem ponto, não tem vírgula e não tem divisão das frases. É tudo junto. É atrapalhado. Eu estou fazendo daqui para cá, da esquerda para a direita, mas era da direita para a esquerda, para complicar mais ainda. Atrapalhado que anda de ré lá, né? E ali houve uma grande dificuldade para se separar os textos e compreender a ideia do texto. Muitas vezes, o tradutor ele entendia a frase ou o texto, o contexto, de acordo com aquilo que ele acreditava, com a teologia que ele tinha. Esse é um exemplo de que nós temos uma tradução errada. Mais uma vez, a Bíblia não ensina duas doutrinas, duas teologias. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus dizendo que em verdade te digo que estarás comigo no paraíso, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, nós vamos ter sérias complicações para a compreensão. Nós precisamos pegar a Bíblia como um todo, analisar esse texto, aplicar a regra de textos fáceis elucidam textos difíceis, nós não vamos ter dificuldade nenhuma, já nós vamos ver isso. Né? E o interessante é que na própria forma da escrita do português, tem aquela questão que o substantivo é sempre depois de um verbo, nunca antes. Ou seja, na forma de fazer a leitura, de colocar a pontuação, a vírgula, a gente já vê o seguinte, que não seria, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o mais correto seria, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora, por que Jesus já não falou assim, em verdade te digo, estarás com o paraíso hoje? Não ia ficar mais fácil? Ele está lá mesmo. Por que Jesus não disse? Porque não era isso. E a própria Bíblia vai trazer, aí a gente tem um texto fácil, muito fácil, para elucidar essa questão. Porque uma classe vai defender que Jesus disse que naquele dia ele estaria no paraíso. Outra classe vai entender que não. E aí fica, o dito por não dito, e essa questão, Mas pode continuar aí. Quais textos que você acha que ajuda a compreender que ele não estava lá no paraíso? Muito claro. João 20, verso 17. Vamos dar uma olhada? Vamos. João 20, verso 17. Estou pertinho dele aqui. É um texto nossos alunos fácil. aí, por favor, abra João 20. Eu não tenho a mesma velocidade tua, tá? Porque eu estou na idade de cegueira, mas pode ir lá. 20, verso 7. 20, verso 17. O contexto aqui é quando Maria, Maria Madalena, ela vai ali ao túmulo logo pela manhã, porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que eles iam preparar ali, embalsamar o corpo de Jesus, os perfumes, os aromas, só que eles não fizeram isso porque estava entrando o sábado. Isso. Aí houve ali a observância do sábado, e no domingo, pela manhã, as mulheres foram fazer o que elas não deu tempo de fazer na sexta-feira. Quando Maria Madalena chegou, Jesus havia ressuscitado.
e ela se encontra com ele. Imagina a alegria dela e assim, de forma espontânea, ela foi fazer o quê? Dar um abraço em Jesus. Aí João 20:17 diz assim, ó, recomendou-lhe Jesus, recomendou a ela, não me detenhas, porque ainda não subi para onde? Para o meu pai. Vai ter com os meus irmãos e disse-lhe, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus, ele não havia ido ao céu. E aí nós já estamos aqui no domingo. E entendendo que Jesus fez uma promessa de que o chamado ladrão da cruz estaria na sexta-feira com ele, aonde? No paraíso? No paraíso, onde é o paraíso? Jesus enganou ele, o cara foi sozinho para o céu. Entendeu? Então esse é um texto fácil, que vai elucidar um texto difícil. Amém. Olha que interessante. Olha como a Bíblia ela vai se encaixando. E como é bom a gente participar da escola sabatina, porque lá Tiago diz que existem coisas difíceis que a gente não compreende, mas Deus pede para que outros venham ajudar. E graças a Deus a gente tem uma lição fantástica que ajuda nisso. Pode falar. Você citou aí a gramática, né? Na tradução, a gramática. Nós podemos encontrar erros gramaticais na Bíblia. Pode acontecer. Agora, erros de harmonia bíblica não existe. Por isso, nós devemos compreender as doutrinas para poder harmonizar, entender o pensamento bíblico a respeito de um assunto. Esse pensamento, ele percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mantendo essa linha de raciocínio sempre. Aí, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla aqui várias vezes, provavelmente hoje. A Bíblia não ensina duas teologias. Ou morre, ou desencarna. Tem que estar as duas ali. Uma delas ali, ela disse. Uma delas ali. E o que a gente tem aprendido com a Bíblia é que a morte, a inconsciência. Mas eu vou dar é da lição da semana que vem, tá? Um spoiler? Um spoiler. Os imortalistas, eles têm que decidir. Porque eles dizem também que Jesus foi pregar lá no inferno, certo? A lição da quarta, você quer dizer? É. Ah, tá. Certo? Mas é só um spoiler. Certo. Ou ele foi para baixo ou ele foi para cima. Eles têm que decidir. Você entendeu? Então não tem como criar uma harmonia com a Bíblia. Não existe isso. Mas eu quero que fique bem claro, já repetindo, só para a gente já pular para a próxima lição. Em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque segundo o que João relata, certo? João 20, verso 17, o ladrão foi sozinho, porque Jesus não foi. Correto? Deu para você entender? Você viu? São palavras difíceis, mas são textos não são difíceis. A gente tem que deixar o contexto da Bíblia nos ensinar. A gente tem que fazer com que a Bíblia auto se responda, né? É como estudar profecia, que você ama estudar profecia, Joel. A gente procura os sinais, os símbolos, tudo onde? Dentro da própria Bíblia. A chave de interpretação da Bíblia é ela mesma. É uma regra que eu coloco aqui também, viu? Na minha Bíblia aqui, ó. Na verdade, é a segunda regra que eu coloco. A primeira é: a Bíblia é um todo, não há divisão. E a segunda é: a Bíblia é sua própria intérprete. Amém, amém. Agora aqui, ó, desejado de todas as nações. Tem um texto que eu acho bonito. Olha o que diz aqui, ó, nossos amigos lá. Vamos lá. Muitos estiveram dispostos a chamá-lo de Senhor quando realizava milagres e depois de ressuscitar. No entanto, ninguém o reconheceu no momento em que estava morrendo na cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo, eis a ênfase de Jesus. Em verdade, eu te digo hoje, salvo, ele foi salvo naquele momento, salvo na última hora. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele mesmo não foi naquele dia para o paraíso. Dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: ainda não subi para o meu Pai. Está em Desejado de Todas as Nações, páginas 603 e 604. Esse livro, Desejado de Todas as Nações, fantástico. Agora aqui, ó, vou falar para vocês. Se você tiver em casa o livro Grande Conflito, se você não tiver Grande Conflito, peça para nós. Livro O Grande Conflito. Se você ler o capítulo do 30 até o 35, você vai ficar maravilhado com tudo que nós estamos vendo hoje aqui e vai entender a necessidade que temos de aprender sobre a mortalidade. Morreu. Posso te contar um segredo? Acabou. Vai lá.
A igreja tem um projeto para o ano que vem de que cada lar em Varginha tem um livro Grande Conflito gratuito. Que bênção, que notícia boa, Joel. Você vai dar um para mim também? Cada lar em Varginha vai ter um livro Grande Conflito. Vou ganhar um presente, isso é muito bacana. Joel, vamos lá. Agora o novo texto complicado. Novo texto complicado. Eu já escutei grandes teólogos partindo desse texto para essa questão da imortalidade, que diz o seguinte: Paulo, certo? Eu vou ler aqui, você que pode pegar a sua Bíblia, em Filipenses 1, do verso 21 ao verso 24. Eu peguei só um pedacinho ali do que a lição recomenda a gente ler, só para pegar o contexto ali, certo? Diz assim: portanto, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, presta atenção, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que Paulo está querendo dizer aqui? Você que é o grande estudioso paulino. Não. Quando eu estava lendo esse texto, me veio à memória o seguinte: se nós compreendermos essa questão que Paulo fala aqui, né, de partir e estar com Cristo, por que ele não partiu? Quando a gente olha para o texto, a gente tem que fazer um jogo de perguntas. Perguntar sobre uma frase, sobre uma palavra. Então, vamos lá. Por que ele não partiu? Porque ele precisava fazer o quê? Ainda, né? Ainda havia muita coisa. Ele tinha que pregar, certo? Então, ele tinha que pregar para cumprir uma missão, certo? Ele cumprindo essa missão, agora ele poderia partir e ir para estar com Cristo, entendendo dessa forma, de que seria, se ele morresse, ele já estaria com Cristo. Dá a entender o seguinte, que Paulo alcançaria a sua salvação pelas obras. Ou seja, a salvação dele dependia de algo que ele tinha que fazer aqui para depois partir e estar com Cristo. Isso era uma força de expressão usada por ele. A gente tem que ter na mente o seguinte: a gente precisa esvaziar totalmente da nossa cabeça para entender esse tema morte, encarnação, morrer, estar com Cristo. O que a gente precisa tirar da nossa mente? A ideia grega de corpo ser uma coisa e alma ser outra. Os escritores do Antigo Testamento, nenhum usa nada disso. Nenhum usava. Foi escrito ali em hebraico e aramaico o Antigo Testamento. Esses escritores não tinham jamais esse pensamento na mente deles. O corpo, a alma é um todo. Nós somos uma alma. Ao morrer, o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e silencia tudo. Essa é a mente de quem escreveu a Bíblia. Os do Novo Testamento, apesar da Bíblia do Novo Testamento ter sido escrita em grego, e o pensamento grego é essa divisão, para o escritor bíblico com o idioma grego, o pensamento ainda era o hebraico. Então, quando ele escreve partir e estar com Cristo, é uma expressão idiomática ali, uma ideia. Eles entendiam que, ao morrer, e aí, mais uma vez, nós vamos ter um texto fácil para elucidar um texto difícil. A questão Paulo entendia, a pergunta Paulo entendia que se ele morresse naquele momento, ele já estaria com Cristo? Não. O texto aparentemente diz o texto não vai nos dar essa certeza. Esse texto. Mas nós temos a Bíblia respondendo ela mesma. Tem o próprio Paulo respondendo. Paulo em Coríntios 15, em 2 Tessalonicenses 4. Ou seja, na mente de Paulo sempre teve a morte e depois Cristo vindo e ressuscitando. Ou seja, ele não tinha dificuldade. O problema todo é o seguinte: Paulo fala da hora de partida, ele fala que tem uma chegada, mas só que ele não fala da hora de chegada. Ele fala que eu vou partir. Na chegada ele ia estar com quem? Com Cristo. Então ele sabia que um dia ele ia partir, mas ele não sabia o momento da chegada. Mas ele tinha certeza que quando chegasse o momento de Cristo ressuscitá-lo, ele estaria com Cristo. E tem uma outra coisa também, um outro texto que está em Romanos 8, do 38, começa ali do 37, 38, que ele fala, né? Nem a morte,
nem a vida, nem a potestade, nada altura, nos separará, né? profundidade, né? Nada, ou Esse texto seja, é maravilhoso, quando ele maravilhoso. diz nem a morte, aqui ele está se referindo a estar com Cristo, ou seja, mesmo na morte, o nome dele estaria gravado aonde? Na palma e na memória de Cristo. Paulo ele fala da garantia de salvação. Isso. E isso é muito importante, viu, Jefferson? Nós termos a certeza da salvação na nossa vida. O inimigo quer que a gente não tenha essa certeza. O inimigo quer que a gente enxergue um Deus que pune, um Deus que está pronto a nos castigar por conta dos nossos erros que nós cometemos diariamente. Mas nós precisamos ter comunhão com Deus, compreender o amor de Deus, o caráter de Deus, a ponto de entendermos que, apesar dos nossos erros, existe perdão para os nossos pecados e nós não vamos viver uma vida de aflição, aflição nos sentimentos, aflição espiritual, enxergando esse Deus que pune, mas enxergando um Deus que nos salva mediante o perdão que há em Cristo Jesus. Amém, amém. Agora, falando disso aqui, vou pegar um texto fácil para lá, elucidar um texto difícil. Vamos usar essa regra na prática. O texto mais claro que eu vejo está em 2 Timóteo 4, versículo 8. É o texto mais claro que eu vejo para explicar esse partir e estar com Cristo, onde Paulo diz assim, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, é uma das passagens mais lindas que eu acho na Bíblia. Vou ler a partir do verso 6, 4 verso 6. Paulo está em prisão, ele já entende que é os últimos dias da vida dele, certo? E aí ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Qual dia? Mas também a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Né? Qual era o dia? Aquele dia, vinda. A coroa, a certeza de salvação estava assegurada a Paulo. Ele tinha essa certeza, mas ele sabia quando ele receberia naquele dia. Que dia era? A volta de Na Cristo. volta de Jesus. Eu posso clarear essa conclusão sua? 1 Coríntios 15, 23 diz assim, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui Paulo, ele divide direito. Certinho, o momento da partida e o momento da chegada. Ou seja, a partida era aqui, morrer. A chegada na vinda de Jesus. Olha que interessante, quando a gente vai olhando a própria Bíblia, a questão que você falou lá no iniciozinho, quando a interpretação do texto veio pela ideia de quem pegou, a tradução, e fez a tradução pelo que cria, esse é o problema. Se você for pegar, tem as Bíblias alemãs, nós falando sobre aquele texto anterior, sobre em verdade te digo hoje, várias Bíblias americanas, alemãs, coloca a vírgula depois do hoje, porque lá quem fez a tradução não cria na imortalidade. Agora, onde a gente vê a vírgula antes, dizendo hoje estará comigo no paraíso, cria na imortalidade. Isso não desmancha o contexto bíblico, é só um errinho de vírgula, a gente vai no contexto bíblico e adapta, e coloca a correção ao texto. Né? A harmonia bíblica. A gente vê que em 1 Tessalonicenses 4 também, ali do 16 em diante, Paulo vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Ele falou que estar em Cristo, partir e estar com Cristo. Isso. Os mortos em Cristo, que estavam em Cristo, ressuscitam primeiro. E quanto tempo que dá entre a morte e a ressurreição? Você que sabe. Entre a morte e a ressurreição? Para quem morreu. Para quem morreu? É. Um abrir e fechar de olhos. Então, né? É rapidinho, ele ia estar com Cristo ligeiro. Aí ele fala que os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todos vão para o encontro juntos com o Senhor nos ares. A volta de Jesus ela vai trazer esse encontro, mas é junto, ninguém foi antes ou depois, com algumas raras exceções. Ok. Deu para a gente compreender? Você quer crescer mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não, eu Vamos acredito... lançar um desafio? Vamos lançar um desafio?
Nós dois não servimos para ser um bom professor. Você que é um excelente aluno. Então, se tiver alguma coisa que nós não demos a compreensão correta, ou faltou alguma coisinha, manda um zap para a gente, certo? Manda um recadinho. Quando você abrir lá no culto, no domingo, fala, olha aqui, ó, fiquei com uma dúvida em tal lugar. A gente vai, no chat da igreja, a gente vai entrar em contato, ou seja, na semana que vem, a gente esclarece antes de entrar na lição. Fechado? Certinho. Agora eu tenho uma coisa bem complexa. Agora você vai ter que me ajudar. Olha que texto complicado. Pregando aos espíritos em prisão. E eu vou usar um texto bíblico, para você me falar que eu estou inventando, você disse que eu sou meio doido. E isso aqui, ó, está escrito em 1 Pedro 3, 19 e 20. 1 Pedro 3, 19 e 20. Se vira nos 30. Vamos lá. Eu posso te falar um negócio? Lá vai ele. Você está me fazendo eu me sentir uma pessoa que eu jamais serei, certo? O quê? Você tá igualzinho o Tito, lá na mira da verdade. Eu sou mais burro aqui, você que se vira. Porque aí você está me colocando na posição de uma pessoa que jamais, longe disso, de Leandro Quadros. Não, mas você não é Leandro Quadros, não. Mas sabe o que acontece? E você é o Tito. Eu sou o Tito Agora mesmo. Eu quero ver, eu também quero ver. Não, vamos inverter? Vamos inverter. Vamos inverter? Eu pergunto, você responde. Você pergunta, eu pergunto de novo. Tá bom. Tá. Olha só o que diz em 1 Pedro 3, 19 e 20. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, verso 19 e verso 20. No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, ou seja, pessoas vivas, se salvaram pelas águas. Eu vou fazer uma pergunta para aliviar um pouquinho, já precisa ficar muito tenso. De novo, a gente sempre precisa voltar nessa tecla. Para mim é mais importante. Segundo o que estudamos até agora, qual o estado dos mortos mesmo? Rapidinho, só para a gente lembrar. Morto tem consciência? Não tem sentimentos. Eles louvam a Deus, segundo o livro de Salmo. Quem morre, louva? Não há nenhum propósito mais debaixo do sol para aquele segundo que Jó, morre. Aquele que morre. Se houver festa aqui, se os filhos forem bem, o morto vai ficar sabendo? Não sabe de nada. Opa. Outra coisa, antes de você entrar na explicação, vamos que a lição ela brinca um pouquinho com isso. Vamos brincar nós dois aqui para vocês entenderem de forma mais didática. Aqui fala que ele morreu, aliás, que ele foi pregar aos espíritos em prisão só da época de Noé. E os outros? Os outros espíritos que estavam lá? Se a gente levar esse que ele diz, né? Se for o texto ao pé da letra? É o texto ao pé da letra. E os outros? A pergunta fica no ar. Porque alguns dizem, né, que existe uma segunda oportunidade, não tem? Porque quando a gente vai nisso, a gente tem que lembrar também que o catolicismo prega o purgatório, que é a segunda chance. O protestantismo prega um pouquinho diferente. A segunda chance, num período do milênio entre a volta de Cristo, a primeira e a segunda vinda. O católico, a Igreja Romana, prega o purgatório. Ou seja, se tem um monte de gente no purgatório, como estavam os da época de Noé, por que Jesus foi tão cruel que só foi pregar para os de Noé e os outros que se lasquem no fogo do inferno? Essas perguntas que a gente precisa fazer diante de afirmações que são dadas a respeito de um texto. Esse é um texto que, quando lido por alto, assim, ele vai trazer sérias dúvidas. Quando diz que os quais, no outro tempo, ou melhor, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aí está em 1 Pedro 3,19. Eu acho muito chique as cartas de Pedro, sabe? Muito chique mesmo. Uma vez eu fiz uma brincadeira com os jovens, lá na classe dos jovens, talvez o Kevin se lembre. O Tiago Henrique estava aqui ainda na igreja, e ele era psicólogo, né? É psicólogo. E a gente fez assim as questões de personalidades, né? De dupla personalidade. Se você observar o Pedro
nos evangelhos e o Pedro nas cartas, Diferente. são duas personalidades totalmente diferentes. Então, essas cartas de Pedro são muito importantes. Vamos lá. Esse é um texto que vai exigir um pouquinho da gente, assim, de detalhes, um pouco de detalhes, para a gente chegar à compreensão. A carta de Pedro, o período no qual ela foi escrita é muito significativo. Depois da primeira grande perseguição, a morte de Estevão inaugura uma grande perseguição à igreja, os crentes, eles fogem, certo? E eles vão entrando em novas cidades. E essas pessoas, elas iam chegando a esses outros lugares e pregando o evangelho. E houve uma grande conversão de novas pessoas ao evangelho por conta da perseguição. Agora imagina, Jefferson, várias pessoas sendo alcançadas pela mensagem de salvação e se convertendo ao cristianismo. Naquela época havia uma certa dificuldade de se trazer um ensinamento completo, harmonioso, mais rápido. Hoje nós temos meios mais eficazes para isso. Então havia muitas dúvidas do procedimento do cristão. Você vai ver Pedro falando para essas pessoas, tanto aqueles que fugiram das perseguições e entrando em novos lugares e fazendo novos conversos. Então, ele orienta a essas pessoas que fugiram, você vai ver nas cartas de Pedro, que quando chegassem no país ali, eles deveriam obedecer às leis vigentes no país. Você vai ver essas informações. Então, isso leva a gente a entender que ele está escrevendo a públicos específicos. E agora, os que estão aderindo ao cristianismo, ele vai orientar as mulheres que são casadas com incrédulos, a forma delas agirem. Ele vai orientar os maridos que aceitaram a mensagem como agir com as mulheres incrédulas. E ele vai orientar todo tipo de classe de pessoas. Aí ele chega aonde? Nos escravos. Como os escravos, que é um tipo de prisão, eles deveriam proceder com os seus senhores. E aí nós caímos aqui em Pedro 3. 1 Pedro 3. Você vai ver ele dizendo o seguinte... que eles deveriam proceder mansamente, de forma como um cristão deve proceder, mesmo que os seus senhores os maltratassem. Olha que interessante para onde o texto vai caminhando, que ele usa uma alegoria para falar isso aqui. Ele está falando agora de prisão, de pessoas presas, escravas, que deveriam agir de forma harmoniosa com o evangelho em relação aos seus senhores. Porque ele vai falar aqui, fazendo, certo? A demonstração da esperança deles, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, 3,16, tá? Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que o difamam a vosso respeito. Qual que era a informação que vinha a respeito dos cristãos? Baderneiros, subversivos, rebeldes. Então, eles deveriam proceder mansamente para provar ao contrário. Aí, olha o que vem, 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom do que praticar o que é mal. Ou seja, sofrendo adversidades, vocês deveriam proceder de forma boa. Porque, às vezes, vocês sofreriam adversidades mesmo sendo mal. Então é melhor você ser bom e sofrer adversidade para glorificar a quem? A Deus. A Deus. E ele continua no 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse verso é chave. Porque agora ele está falando, vocês procedam bem, mesmo sofrendo, porque o corpo pode estar sofrendo, mas Jesus morreu por vocês e vivificou o quê? O Espírito. Agora ele passa a falar de forma espiritual. O Espírito de vocês foi vivificado por Jesus através do Espírito Santo. Vocês agora são novas criaturas. E aqui não é um espírito de alma. Não. É o lado espiritual. A vida espiritual, ela foi renovada em quem? Em Cristo. Presta atenção nisso aqui, que como que é interessante, certo? Aí no 18 ele vai falar, pois também Cristo morreu uma única vez, pelo quê? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Espiritualmente, a morte de Jesus nos vivificou. Ou seja, ainda que eles estivessem presos, espiritualmente eles estavam libertos,
por causa da morte de Jesus. Aí vem o verso-chave, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora, quem foi pregar e que espíritos estavam em prisão? E ele identifica no próximo verso, né? Sim. Nos quais, em outro tempo, foram obedientes quanto à longanimidade de Deus, nos quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Ou seja, quem que eram os espíritos em prisão? Quem que tinha ainda o lado espiritual preso no pecado? Os antediluvianos. Ele vai trazer uma amostra do que era rejeitar o Espírito Santo. É isso que ele traz. Ou seja, então o Espírito Santo, da mesma maneira que salvou eles, deu vida espiritual para eles. Libertou eles, ainda estando presos fisicamente, eles estavam libertos espiritualmente. Foi o mesmo Espírito que foi aonde? Pregar em prisão aos antediluvianos. Qual que era a prisão que eles tinham? Espiritual. Que era o pecado. Que Paulo várias vezes fala de liberto do pecado. E qual que é a advertência? A rejeição ao Espírito Santo, naquela época, aqueles que estavam presos espiritualmente, fez com que apenas 8 pessoas fossem salvas, né? E se perdesse toda uma geração por conta de se rejeitar o Espírito Santo. Agora, sabe o que é mais interessante? Se Jesus foi lá pregar aos espíritos, porque o entendimento é assim, que Jesus morreu, enquanto ele esteve na sepultura, ele foi no inferno pregar para espíritos que estavam em prisão, certo? E esses espíritos aceitaram ou rejeitaram? Pelo que eles estão dizendo aqui, aceitaram. Uns rejeitaram, outros vivos aceitaram. Mas sabe mas sabe para quem Jesus pregou lá no inferno também? Para Noé e sua família, porque o texto está falando que só Noé e sua família aceitou. Como que Noé e sua família aceitou lá, se eles já tinham agora aceitado? Você foi um pouquinho mais de longe que eu não tinha ido, não. Entendeu? Entendi. Então, assim, vira uma doideira. Agora, Pedro está falando de liberdade espiritual, de que nós somos presos pelo pecado espiritualmente. Nossa geração estava preso pelo pecado, Jesus, através do Espírito Santo, através de sua morte, perdão pelos nossos erros, nossos pecados, através do Espírito Santo, nos liberta. Esse mesmo Espírito Santo trabalhou no coração de uma geração para libertá-los da prisão do pecado. Essa geração rejeitou o Espírito Santo, veio o dilúvio e apenas 8 pessoas foram salvas. Agora, só para a gente entrar um pouquinho mais a fundo e trazer para o Novo Testamento, quando Jesus fala a questão de perdição, assim como foi nos dias de Noé. Ou seja, o dilúvio, na Bíblia, sempre é usado, como também é usado Sodoma e Gomorra, como sendo o ato máximo de Deus de justiça. Ou seja, Jesus usou o mesmo exemplo que Pedro usou. Só que Pedro complicou um pouquinho mais no contexto que ele colocou. Ou seja, o mesmo Deus que teve trabalhando no coração dos antediluvianos é o mesmo Deus que diz hoje para mim e para você que está em casa, assim como foi nos dias de Noé. Ou seja, Deus vai pregar para mim e para você. Cabe a mim e a você dizer para Deus eu aceito ou eu não aceito, fazer como Noé ou diferente de Noé. Ou seja, o Espírito que vivificou Noé é o mesmo Espírito que vivificou o tempo de Pedro, é o mesmo que hoje me regenera. E que nos liberta da prisão do pecado. Amém. Olha que coisa linda, né? Você viu como começa o texto, começa a criar uma forma diferente, uma forma melhor de ser entendida? Eu fiquei sem dúvida. A única coisa que eu vi aqui é o seguinte: Espírito de Profecia, na página... Aliás, o comentário bíblico traz esse comentário de Ellen White que diz assim: Deus concedeu aos antediluvianos 120 anos de graça, ou seja, o Espírito Santo tentando tirar eles da onde? Da prisão. Da prisão. E durante esse tempo, lhes pregou por meio de Matusalém. Por que não morreu nenhum justo fora da arca? Porque eles já tinham morrido antes. Matusalém, Noé e outros servos. Se eles tivessem ouvido o que diziam essas fiéis testemunhas, se tivessem se arrependido e voltado à fidelidade, Deus não os teria destruído. Que mensagem para a gente. Mas não acabou ainda não. Nós vamos encerrar agora com almas debaixo do altar. Posso fazer o papel do Tito?
Pode. E não vem com frescura não. Ó, vou falar para vocês. Na lição dele tem 2.350 linhas a mais da lição. Então você deve ter escrito coisa mais do que eu. Vamos lá. Você está vendo coisas. Não, estou vendo nada não. Apocalipse 6, verso 9 e 10. Apocalipse 6, verso 9 e 10. Muitas pessoas que pregam sobre a questão de almas que vão para o céu usam esse texto. Preste atenção nesse texto. E vamos entender se esse texto é um texto também, como a parábola do rico e Lázaro, uma história real, ou se é um exemplo, se é uma visão com símbolos. Vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Deus verdadeiro, o santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu vou falar uma coisa para ti. A psicologia, a psiquiatria, o estudo do comportamento diz que a maior doença que mata o ser humano chama-se sede de vingança, que gera o rancor, que gera depressão, que gera doenças, câncer, um monte de coisa. Se eu acreditar, Joel, vê se eu estou certo ou errado, porque você é o meu professor hoje. Se eu acreditar que esse pessoal morreu, os mártires, estão lá no céu, tem mártir lá da época de... Ó, Abel está lá gritando. O povinho que deve incomodar Deus com os rancor deles, com as mágoas deles, hein? Imagina, o que Deus nos ensina que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Não vai existir isso, né? O rancor permanece no coração, imagina, a raiva, que são frutos do pecado, né? Que prazer que eles estão tendo lá no céu, se estão o tempo inteiro, oh Deus, me vinga, porque eu não fui vingado até agora. Que prazer é esse? O que eles estão fazendo no céu? O que eles estão louvando a Deus? O que eles estão... Kevin, o que eles estão lá fazendo no céu, pedindo para Deus se vingar? Outra coisa, para caber tanto mártir assim, que tamanho que é a altura do altar, a parte de fundo dele? Deve ser muito alto. Vocês estão entendendo assim que eu não posso levar algo que parece já... Primeiro começa a questão da descrição do Apocalipse, né? Ele vem do primeiro selo, segundo selo, todos símbolos. Agora aqui eles querem dar literalidade para uma coisa que também é simbologia, é isso? A Bíblia, com exceção dos livros proféticos, a Bíblia não é uma conta exata, tá? Mas é só um exemplo. Vamos dizer assim que a Bíblia seja escrita 90% de forma literal e 10% de forma simbólica. Quando nós chegamos no Apocalipse, isso se inverte. Tudo ao contrário, né? 90% é simbólico e 10% é profético. O Apocalipse aqui, como você disse bem, a abertura dos selos, elas são períodos em que a igreja passou. E é muito interessante estudar sobre isso, os períodos que a igreja já passou nesse mundo. O período do quinto selo aí, ele é da época dos mártires, ali de 1517 a 1755, mais ou menos, é esse período do quinto selo. E nós vemos aqui uma alegoria. O Apocalipse ele foi escrito de uma forma chamada quiasma. O quiasma ele é um estilo literário onde o início ele tem a ver com o final, ou seja, não é mais, são blocos, porque a Bíblia não foi escrita em capítulo. O primeiro bloco ele conversa com o último bloco e assim sucessivamente. O segundo com o penúltimo, o terceiro com o penúltimo. E qual que era a intenção dessa forma literária? Colocar no centro o assunto principal do livro. O assunto principal do livro no Apocalipse é o grande conflito. Esse é o assunto principal. O que está antes do grande conflito, hoje nós encontramos de forma histórica e depois de forma profética. Certo? O mais interessante é que essa parte histórica ela mostra uma igreja militante, uma igreja que trabalha, né? Uma igreja que está lutando. Na segunda parte do Apocalipse, nós encontramos uma igreja triunfante. Na primeira parte, Deus faz promessas e o seu povo reivindica algumas justiças, algumas promessas. Na segunda parte, as promessas de Deus são cumpridas e o povo herda essas promessas.
Você quer ver que interessante como que isso conversa? Abre aí, ó. Nós lemos aqui em Apocalipse 6, do 9 ao 11, que as almas ali dos santos, elas estão debaixo do altar, Isso. clamando a Deus, perguntando a Ele até quando o Senhor não vinga, certo? Agora abre aí em Apocalipse 20, do 4 ao 6, você vai ver como esse bloco ele se relaciona com o bloco que está aí em Apocalipse 20, do 4 ao 6, e é uma resposta a esse questionamento. Lê aí pra gente. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sem cabeça? É uma resposta a essa pergunta. Esses que estavam clamando, até quando? Aí eles são agora estão sem cabeça adorando. Tá vendo? Mas agora eles reinaram com Cristo, aí até quando? Até o momento da salvação. Essa vingança, por exemplo, lá em Gênesis diz que o sangue de Abel clamava da terra. O sangue clamava? Não, mas era uma justiça que aguardava, entendeu? Ou uma injustiça que esperava o momento para que ela fosse julgada. Sabe o que você está me levando? Lembra o santuário? O santuário havia o sacrifício de cordeiro, e o sangue do sacrifício do cordeiro era aspergido também lá dentro na cortina, mas antes de ir para a cortina, ele era jogado e escorria para debaixo do altar. Aquele sangue simbolizava o sangue de quem? De Cristo. Ou seja, aquele sangue, ele clamava pelo justificador. E o justificador era quem? Cristo. Tanto que quando Cristo morreu, Paulo diz, não há mais necessidade de sacrifícios. E o sacrifício de expiação ali, o dia da expiação, o dia da expiação, ele era um simbolismo de trazer justiça aos que haviam aceitado esse sacrifício simbolicamente. Seria como estão dizendo o seguinte, nós estamos aqui, o nosso sangue, essas almas nada mais é do que o sangue, como você disse em Abel. Lembra também, segundo João 3,16, se eu não me engano é ele, diz assim que no sangue está a vida. Olha como o judeu ele tem um entendimento do sangue e vida, por isso que o sangue clama. O sangue deles nada mais é do que dizendo o seguinte, a abertura do 5º selo, está quase no dia de tudo que a gente passa de injustiça terminar. Posso dar Pode. Aí eu quero falar com os nossos amigos que estão em casa, que nós vivemos num mundo de injustiças. E muitas vezes parece que Deus ele não está ouvindo ou vendo as coisas que estão acontecendo. Só parece, né? Essa parte do Apocalipse aqui, ela vai nos lembrar de que Deus, esse simbolismo, é que Deus ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo e existe um dia separado para julgar todas essas coisas. Deus vai trazer justiça para todos os casos, para todas essas formas aparentes de injustiça que existem. Nós vemos o ímpio ele prosperando sobre os outros. Muitas vezes pessoas praticam injustiças e não são punidas. A justiça desse mundo é falha, mas a de Deus não. Aqui mostra uma igreja que morreu por causa do testemunho de Jesus. E esse sangue ele está marcado na nossa história. Parece que a justiça não foi feita. Os criminosos que praticaram esses atos, aparentemente, estão se deram impunes, bem, né? se Morreram deram bem, não é? E aquele que tomou partido ao lado do que era justo se deu mal. Mas lá em Apocalipse, como a gente viu aí no 20, mostra que essas pessoas elas vão reinar com Cristo. Diferente dos que as mataram, né? Resumindo, Jefferson, só para a gente falar sobre o texto, as almas não estão clamando. Eles estão mortos, as pessoas estão mortas, aguardando um dia onde haverá justiça. O que o texto quer nos dizer é que esses massacres que foram feitos, as pessoas que morreram em nome de Jesus, isso está registrado
E Deus não esqueceu dessas Amém, pessoas. ainda graças a Deus. Essa é a forma deles clamarem, entendeu? Entre aspas. Não é eles que estão clamando, mas a história clama uma justiça que não foi feita ainda. Isso aí. Joel, nós chegamos agora no final da nossa lição, nós estendemos um pouquinho mais para os textos mais complexos. Semana que vem tem mais textos, o Joel vai estar com a gente, certo? Vamos ver se o Elton vai estar bem, se o Elton não estiver bem, a gente ou sozinho vai ter um outro professor aqui mais inteligente do que o Joel, a gente vai trazer sempre pessoa mais inteligente. Já que o Kevin não vem, a gente traz outro, certo? Joel, o que você tem como principal, o que eu tenho como principal vendo esses textos? Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos alunos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir daqui a pouco? Quero trazer a mensagem de introdução. Vamos lá. O Jefferson caiu de bicicleta porque um cachorro entrou na frente dele, ele quebrou o braço. Ele está sentindo muita dor ali, né? Não vamos dizer que ele quebrou o braço, mas ele está sentindo muita dor mesmo. E aí o Jefferson chega lá no médico. Aí o médico olha para o Jefferson, dá uma olhada na mão dele, a distância, assim como eu estou dele, e fala para ele assim, olha, vou te prescrever aqui um remédio e é só você não movimentar o braço durante aí alguns dias que vai estar tudo bem. Não tem... E te dá esse diagnóstico. Qual que é a sua confiança nesse diagnóstico? Eu vou embora atrás de outro médico. Na hora, Joel. Agora vamos para outra situação. O Jefferson caiu de bicicleta porque um cachorro entrou na frente dele. Isso não é parábola não, isso aconteceu mesmo, tá? Ele está falando que aconteceu mesmo. E aí o Jefferson chegou no médico com muita dor. O médico, com cuidado, pegou a mão dele, colocou numa posição para descansar ali, tirou um raio-x, o raio-x não ficou muito bom, tirou mais um, mais outro em outra posição, identificou uma fratura, apertou ali de forma bem leve o seu braço, e aí enfaixou, engessou, prescreveu um remédio e te mandou para casa. Qual que é a sua confiança nesse médico? Eu vou tomar o remédio, eu vou ficar com o gesso ali tranquilo. Isso se chama exame. Isso se chama exame. Jesus disse, examinai as Escrituras. Então, o que eu quero deixar para nós é o seguinte, para todos nós. A Bíblia não é um livro para nós lermos de uma forma relaxada, assim, de forma relapsa. É preciso nós examinarmos as Escrituras, porque nelas está o quê? A vida eterna. A vida eterna. E na parte de sábado, lá embaixo, diz assim, que... essas reflexões, ou seja, estudando esses textos difíceis, essas reflexões, elas devem fortalecer as nossas próprias convicções. Ou seja, ao estudar a Bíblia, examinando a Bíblia, esses textos que aparentemente são difíceis, nós vamos estar fortalecendo nossas próprias convicções em relação à Bíblia e conhecendo melhor a esse Cristo que nos ama. Amém. Agora, eu e você vamos olhar para aquela câmera lá, que agora nós vamos nos despedir. E eu queria aproveitar, já que você falou examinar as Escrituras como um médico examina um doente, para saber realmente o que o doente tem, onde está a fratura, se ele vai botar gesso, ou se ele vai fazer uma cirurgia, vai botar um pino. Martim Lutero, o grande reformista, ele diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Vamos repetir? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Cuide com os milagres. Cuide com as coisas fantásticas, com as coisas emotivas. Cuide. A Bíblia ela é simples, a Bíblia ela é objetiva, como o Joel frisou umas 3 vezes. Ela não tem 2 doutrinas e nem 2 teologias. É uma doutrina, uma teologia. E ela vai desde o Gênesis até o Apocalipse. E no Gênesis já mostra que quem introduziu a imortalidade no planeta chama-se Satanás, quando disse para Eva, certamente não morrereis. Mas Deus olha para você e para mim e diz o seguinte, você vai morrer sim. Mas não esqueça, eu ressuscitei. Como eu ressuscitei, também vou ressuscitar você. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos encha com o Espírito Santo, que Ele nos faça abrir a nossa mente, que possamos buscar na palavra de Deus tudo aquilo que necessitamos para a salvação. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo Joel que esteve conosco, muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos acompanhado aqui, pelo Kevin também. Esteja com o nosso querido amigo, irmão Elton, que já está se recuperando bem, que o Senhor possa estar com ele. Esteja, Senhor Deus, com cada filho seu deste mundo inteiro, mas em particular, Senhor Deus, também eu te peço por cada um que ouviu, que assistiu, que vai ver daqui uns dias, não importa quando, que essa verdade entre no coração dele, que firme nele, para que ele jamais seja enganado por nada nesse mundo que venha contrafazendo ou contradizendo a sua palavra. Ó Deus, encha-nos do Espírito Santo, como Pedro disse, o Espírito que vivifica, que santifica, encha-nos dele, dá-nos a sabedoria do céu. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Sábado que vem, mesmo horário, olha só, mesmo dia, mesmo horário, mesmo local, mesmo canal. E olha, nós vamos estar aqui ansiosos esperando você, tá? Deus te abençoe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.